Eu vos saúdo com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos cumprimenta é a missionária Fernanda, também que é sua irmã na fé em Cristo Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Meus amados irmãos, nós bem sabemos que o Senhor Jesus, Ele tem operado e está operando, nas nossas vidas por meio da tua palavra. Ele tem nos libertado da cegueira espiritual e tem nos libertado também da surdeza espiritual. Glória a Deus, aleluia. E a palavra do Senhor, ela tem tido muito efeito poderosa da parte do Espírito Santo para tirar alguns esclarecimentos, algumas dúvidas, Esclarecer, na verdade, e tirar algumas dúvidas da mente, de algumas pessoas, a qual eles têm acerca de certos assuntos que acontecem, sobre a face da terra. E nós bem sabemos que a palavra do Senhor Jesus Cristo, ela é um auxílio poderosíssima em poder, em verdade e justiça, através do Espírito Santo, para nos darem entendimento, discernimento, conhecimento, poder, avivamento e salvação para nossas almas. Glória a Deus, aleluia. Se você crer assim, você pode glorificar ao Senhor, aleluia, louvado seja Deus no interior do seu coração. Meus amados irmãos, eu quero estar tratando hoje de um certo assunto que fala sobre a política e a religião. Tem algumas pessoas que, para eles, a política, ela é algo escandaloso e é algo que Deus abomina, E tem uns que já são a favor da política. Tem alguns cristãos que envolvem na política, Acaba, como diz, nadando de cabeça na política e fazendo parte da política, obtendo até mesmo um ganho sobre isso. Mas eu quero trazer para a amada igreja algo da parte de Deus, revelações divinas, tirado de dentro da Bíblia, para nós entendermos acerca desse assunto, meus irmãos. Porque a palavra do Senhor nos fala no livro de Oséias que o povo perece por falta de conhecimento. Muitos não têm conhecimento das coisas de Deus. Ah, mas talvez alguém já pode estar questionando, mas Deus não tem nada a ver com política. Calma lá, meu irmão, vamos para a Bíblia. Vamos buscar dentro da palavra, porque o Senhor Jesus Cristo, ele deixou a palavra para nós, e esta palavra, que é a Bíblia, ela não foi escrita por homens naturais. No livro de Pedro fala que a Bíblia, ela foi escrita por homens cheios do Espírito Santo, homens que professaram a fé no Senhor Jesus Cristo, homens que tiveram experiência com Deus. Aleluia! Glória a Deus, aleluia. Então, nós não podemos, meus irmãos, julgar naquilo que nós pensamos, ou nós não podemos também julgar naquilo que nós achamos, porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela não é aquilo que você pensa. A Bíblia, ela não é aquilo que você acha. A palavra de Deus, ela é algo que liberta. Ela é uma verdade que liberta todo aquele que procura conhecimento e discernimento de dentro dela. Amém? Glória a Deus, aleluia. Irmãos, falar de política e religião, Como eu disse, é um assunto meio que escandaloso para alguns, Louvado seja Deus. E é meio, assim, um assunto meio que é abominação, Confusão, abomina. Alguns abominam a política, alguns rejeitam a política, mas eu quero falar da política de uma forma assim bem clara, da parte do Espírito Santo. De já eu quero pedir meus irmãos perdão, porque a irmã Fernanda aqui não sabe falar perfeitamente não, irmãos. Quem fala através de nós é o Santo Espírito de Deus. Aleluia! E perdoa a irmã Fernanda se errar nas palavras, mas eu preciso estar fazendo este áudio para estar passando para os meus amados irmãos e todo aquele, aleluia, que crê no Senhor Jesus Cristo, que crê na palavra, venha obter conhecimento de dentro da palavra de Deus. Irmãos, nós sabemos que a política, glória a Deus, aleluia, ela é governada por homens. Muitas vezes nem todo homem que vai governar na política, ou a mulher vai governar na política, vai tomar posição de presidente, talvez nem todos estão, naquela fé no Senhor Jesus Cristo. Alguns professam a fé católica,
Alguns professam a fé na crença no bandismo. Alguns professam sua fé na crença, né, de glória a Deus, aleluia, de adoração de imagens, né? Alguns professam sua fé crendo e acreditando no poder do Espírito Santo. Glória a Deus. Mas nós vemos que desde de muitos tempos, nos bons anos, né? Aleluia, louvado seja Deus. Nós vimos que a política na sociedade, ela é algo que traz muita dissensão, contendas, brigas, pelejas desnecessárias e traz também muita desconcordância, até mesmo morte física. A política, quando ela é colocada, né, em prática aqui na Terra para a escolha de um presidente, nós sabemos que na política corre de tudo um pouco. É igualzinho quando é a época de carnaval. Quando é a época de carnaval, você vê de tudo um pouco, né? Louvado seja Deus. Mas antes de nós falarmos sobre isso, eu quero dizer algo para você da parte de Deus. O reino de Deus é um reino de poder, viu, meu irmão? Minha irmã? O reino de Deus é um reino de poder. E Deus tem o poder nas suas mãos para poder colocar, para governar a nação quem Ele quiser. Eu estou falando da nossa nação brasileira. Deus, Ele tem o poder de colocar quem Ele quiser, aleluia, para estar governando a nação brasileira. Deus, se Ele quiser colocar um ímpio lá, Ele vai colocar. Se Deus quiser colocar uma pessoa que faz parte da igreja evangélica, que professa a fé do Senhor Jesus Cristo, Ele vai colocar. Mas antes de tudo, eu quero que você entenda, o poder está nas mãos de Deus. O poder está nas mãos do Senhor. O Senhor é que tem o poder, aleluia, de colocar quem Ele quiser lá no poder para governar. Porque o próprio poder está nas mãos dele. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, amada igreja do Senhor, louvado seja Deus. Eu quero falar de um homem que a Bíblia nos diz, no livro de Êxodo, glória a Deus, aleluia, no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 7. Se você quiser depois voltar esse áudio e confirmar na tua palavra, fica à vontade. Glória a Deus, aleluia. No livro de Êxodo, capítulo 3, glória a Deus, aleluia. No versículo 7, diz assim a palavra do Senhor. E disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido seu clamor por causa dos seus exatores, porque conhecias as suas dores. Mas cá no Êxodo, capítulo 2, 24, também diz, e ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, com Isaque e com Jacó. Para nós entendermos o que o Senhor está falando, eu quero dizer para você que é o seguinte, meus irmãos, minhas irmãs, você que é jovem, você que já tem um entendimento da palavra do Senhor, você que já professa a fé do Senhor Jesus Cristo, eu quero dizer para você algo da parte do Senhor Espírito Santo, que no passado havia um homem, aleluia, louvado seja Deus, que era rei do Egito. E este homem, ele governava, né, ali no Egito, que era Faraó. E Faraó, ele tinha uma submissão, uma autoridade sobre o povo de Israel. E a palavra do Senhor nos diz assim, que naquela época, nós bem sabemos, né, que já teve até mesmo filmes que passaram na Record, né, representando nessa história do povo de Israel. E ali a Bíblia nos diz que Faraó, ele exercia sua autoridade sobre o povo de Israel. Só que a autoridade que Faraó exercia sobre o povo de Israel não era uma autoridade conforme a autoridade de exercer com misericórdia e exercer com amor. Mas a autoridade que o Faraó exercia era uma autoridade, louvado seja Deus, oprimindo o povo de Israel. E a Bíblia nos diz, a palavra do Senhor nos revela, que chegou um tempo que o povo de Israel começou a clamar a Deus. Começou a invocar o nome do Senhor, porque eles estavam trabalhando debaixo de um jugo desigual, debaixo de um jugo, de um poder de opressão,
que estava oprimindo aquele povo. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia nos diz que o Senhor olhou para a aflição daquele povo, escolheu um homem chamado Moisés para poder, se erguer como homem enviado, cheio do poder do Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, para estar salvando aquele povo das mãos de Faraó, para tirar aquele povo da servidão que eles estavam vivendo. Glória a Deus, aleluia. E a palavra do Senhor, meu Deus, do nosso Deus, nos revela, meus irmãos, que ali, Moisés, ele cresceu ali e se tornou líder escolhido por Deus para poder reinar sobre o povo de Israel, para tirar também o povo de Israel das mãos de Faraó. E tanto que nós lemos aqui no capítulo 3, versículo 7, diz assim: e disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Mas o que isso tem a ver com a política missionária, Fernanda? A palavra do Senhor nos diz que havia um homem que estava no governo, governando uma nação. E este homem que estava no governo é Faraó. Só que Faraó, ele governava de forma errada. Faraó, ele governava oprimindo as pessoas, o povo de Israel. E tanto por isso que o Senhor disse, eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Meus amados irmãos, a política está aí. A política, ela está chegando. Daqui a uns tempos nós vamos estar voltando, para estar elegendo um presidente, para estar comandando a nação brasileira. Só que nós vimos, meus irmãos, que tem algumas pessoas que não buscam conhecimento de dentro da palavra do Senhor, já começam, aleluia, louvado seja Deus, a precipitar com a sua boca, dizendo coisas que não devem, coisas que eles não têm conhecimento espiritual, mas só têm conhecimento carnal. Isso é um perigo, meus irmãos, para nós que somos cristãos, evangélicos, que fazemos parte, do sangue do Cordeiro. A Bíblia nos diz que nós temos mandamentos dados por Deus. E os mandamentos que nós temos dado por Deus é o seguinte: glória a Deus, aleluia, que ele nos diz no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 1 e 2, que diz assim: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que a foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenança de Deus. E os que resistirão sobre si mesmo à condenação. Glória a Deus, aleluia. O que é que eu quero que a igreja entenda com isso? Irmãos, nós que somos cristãos, professando da fé do nosso Senhor Jesus Cristo, nós que cremos na palavra, nós cristãos, nós temos mandamento, e um dos mandamentos do Senhor é esse, que toda autoridade que Deus constituir aqui na terra para governar, seja uma autoridade essa que vai para, que seja uma autoridade essa, ou um governante esse que está para tomar, posse, da cadeira que vai estar sentando na presidência, glória a Deus, aleluia, a Bíblia nos diz que dependendo de quem seja, se sentar lá, meu irmão, seja, o A, seja o B, seja o C, seja quem for que sentar ali naquela presidência, nós temos que respeitar, porque isso é mandamento dado por Deus para nós. É mandamentos dados por Deus. E isso não é também, não vou dizer que não é só para nós também cristãos. Isso é mandamento para nós, sim. Mas também é mandamentos para todos. Todos nós devemos obedecer às autoridades constituídas por Deus. Mas o que mais deixa triste o Espírito Santo é que quando chega a época da eleição, da eleição, o povo começa a entrar na carne e sai do espírito, começa a contender uns com os outros, começa a morder uns aos outros, para poder, aleluia, para poder sair expandindo ou anunciando o nome de quem que eles querem que coloca lá na presidência.
Glória a Deus, aleluia. Meus amados irmãos, não convém nós agirmos assim. Eu estou trazendo um assunto, um alerta para aqueles que dizem ser cristão, para aqueles que dizem ser filhos de Deus, que dizem professar a fé no Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, nós que somos cristãos, nós devemos nos comportar de forma decente. Nós devemos nos comportar de forma honesta perante os ímpios, perante aqueles que não conhecem a Deus ainda. Qual que é um dever de um cristão? Aleluia! Quando chegar na época da eleição, o dever do cristão é se envolver na política, arrumar contenda, briga, a entrar até mesmo no ponto de estar, aleluia, louvado seja Deus, entrando em facas, a ponto de ser cortado por uma faca, por causa de política. Não, meu irmão. Nós que somos cristãos, nós não temos que agir assim. Nós não temos que nos comportar assim. Glória a Deus, aleluia. Por que nós não temos que nos comportar assim? Porque nós sabemos, nós servimos a um Deus vivo, nós cremos no Senhor. Nós não andamos por fé, nós andamos por vista, meu irmão, minha irmã. Então, por isso eu te digo, né, nesta tarde de hoje, Deus te chamou para você ser diferente. Não fica entrando em contendas, em brigas, em discórdia, para poder, aleluia, eleger uma pessoa para colocar na posição da presidência. Entenda que quem chegar lá, sentar naquela cadeira, é Deus que vai permitir. A única coisa que Deus quer que nós façamos é que nós venhamos clamar, que nós venhamos entrar em oração. Glória a Deus, aleluia. Que nós venhamos entrar em oração, que nós venhamos clamar, que nós venhamos falar pouco, orar mais, meus irmãos. Porque isso é bíblico. É bíblico nós orarmos, aleluia, pelas autoridades. Nós devemos orar pelas autoridades. Se o próprio Deus nos diz que nós devemos obedecer à autoridade, né, eclesiástica, né, que são as autoridades pastorais, nós também devemos obedecer às autoridades constituídas por Deus. Ah, mas talvez alguém fale assim, não, na política não foi Deus que constituiu. Me desculpa, você está fora da Bíblia. Você não tem conhecimento da palavra de Deus. Se você estiver questionando contra o que está sendo pregado. Porque se você não tem que obedecer a um policial, e ele foi constituído por quem? Ele foi constituído por Deus. Deus deixou as autoridades. Um médico é uma autoridade, uma professora é uma autoridade, um pastor é uma autoridade, um bispo é uma autoridade, um governante também é uma autoridade. Então, o dever que nós devemos ter é orar pelas autoridades, submeter a elas, dependendo de quem vai chegar lá. Aleluia, louvado seja Deus. Você quer uma confirmação da palavra do Senhor? Acerca do que o Senhor está falando? Louvado seja Deus. Então, vamos comigo no livro de 1 Timóteo, glória a Deus, aleluia. No livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Vamos ver o que o Senhor Jesus Cristo está falando acerca de nós orarmos, né, pelas autoridades. Porque tem pessoas que acham, irmãos, que vai resolver as coisas só nas brigas, na contenda, na discórdia. Principalmente você que é cristão. Aleluia, eu sei que tem pessoas que não envolvem nisso. Eu sei que tem cristãos que não envolvem nisso. Eu sei que tem servas e servos do Senhor que não envolvem política. Glória a Deus. Eu sei que tem servas e servos do Senhor que só fica na oração. Bem-aventurado é você porque está obedecendo os mandamentos. Mas tem aqueles que quando chega a época da política, ele sai do altar, ele sai do espírito, envolve na política até mesmo para ter o seu ganho próprio. Isso é um pecado muito grande, meus irmãos. Porque Deus não quer que nós venhamos nos envolver com corrupção. Olha o que o Senhor fala lá no livro de Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2, e o versículo 1. Olha o que ele fala. Admoesto, pois antes de tudo, que se façam, aleluia, louvado seja Deus, súplicas e orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Quando o Senhor passou essa revelação divina para Timóteo através do apóstolo Paulo, a Bíblia nos diz que nós devemos orar.
O dever de todo homem é orar, ter uma oração de súplica, uma oração de intercessão por todos os homens da terra. As autoridades, elas merecem as nossas orações, meu irmão, minha irmã. A autoridade, ela merece. Eu trouxe uma referência no início desta ministração. Eu trouxe uma referência de um homem cujo nome era Faraó. Ele reinava com poder e autoridade sobre o povo de Israel, mas só que ele reinava de forma ímpia, a qual ele maltratava o povo. Ele tinha o seu ganho próprio só para si. Ele não teve piedade nem compaixão do povo que estava ali, o povo de Israel. Mas ele obrigava o povo, ele batia no povo, ele exercia autoridade sobre o povo de forma errada, de forma agressiva. Glória a Deus, aleluia. Então eu quero dizer para você, se você quer, né, que quem sente na cadeira da presidência, se você quer que seja uma pessoa boa, honesta, glória a Deus, aleluia. Ore a Deus, fale com Deus. Fale com Deus, mas não contenda contra isso. Ore por esta pessoa. Se você quer que seja o A, ore pelo A. Se você quer que seja o B, ora pelo B. Se você quer que seja o C, ora pelo C. Aleluia, eu estou usando o A, B, C, sim, irmãos, para não citar nome de ninguém, que eu não quero citar nome de ninguém. Eu não tenho esse costume. Glória a Deus, aleluia. Mas se você quer que as pessoas, né, que essas pessoas ganhem, independente de quem vai ganhar, ore. Não entre em guerras, em pelejas, por um poder a qual você não vai possuir dele, né? Estando sentado lá. Mas você poderá possuir dos benefícios se aquela pessoa tiver misericórdia. Mas se ela não tiver misericórdia, aí? Então, meus irmãos, nós devemos orar. O dever do crente, o dever do servo do Senhor, que está cheio do Espírito Santo, que conhece a palavra, é orar. E não entrar em meio à corrupção. E não se corromper no dia da política, em meio até mesmo os momentos antes de acontecer a eleição, né? Para evitar de problema, irmãos, porque a política, ela leva a escândalos para algumas pessoas. A política, ela leva contenda para alguns que são carnais. Porque nem todos, meus irmãos, que estão, né, dizem Senhor, Senhor, está servindo ao Senhor de verdade. Tem pessoas que eles têm facilidade de entrar em guerras, em conflitos, a ponto até mesmo de matar um ou outro por causa da política. É triste, mas é uma realidade. Agora eu te digo, quem é que prega sobre esse assunto falando de uma forma tão clara desta maneira? Ninguém. Porque a maioria das pessoas estão corrompidas. A maioria, não digo todos, mas a maioria estão vivendo para si mesma, a maioria estão com a ganância por causa do poder, o dinheiro. Porque tem aquelas pessoas que trabalham no comício, eles ganham os seus, né? E essas pessoas que ganham, às vezes alguns até cristãos, né, sai da sua posição, do seu posto de servo e vai envolver com coisas a qual está sujeito a trazer até mesmo uma morte ali. Eu falo, meus irmãos, porque eu já vi isso. Eu já vi com os meus olhos, aleluia, brigas entre pessoas por causa da política, até mesmo pessoas cristãs, que envolvem em política. Glória a Deus, e o dever do cristão é orar. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Então, meus irmãos, eu quero também, para dar nesta conclusão, louvado seja Deus, aleluia, nós devemos sim estar em oração e súplica por todos os homens, principalmente por aqueles que nós queremos, né? Louvado seja Deus que venha exercer o seu governo sobre a nação brasileira. Porque, na verdade, meus irmãos, nós devemos fazer uma escolha. E muitas vezes a escolha que nós devemos fazer, você não precisa sair anunciando, eu sou de A, eu sou de B. Fica entre você e Deus, fica no secreto. É igualzinho quando o Senhor Jesus Cristo ele disse na tua palavra, no livro de Mateus, quando deres a sua esmola, não sai trocando trombeta, não sai tocando trombeta. Eu estou trazendo uma palavra para quem é servo e serva do Senhor, para quem aqueles que estão vivendo em dois pensamentos. Eu quero te dizer para você nesta tarde de hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que quiser servir ao Senhor, nem
tem coisas que não precisam de você sair tocando trombeta. Se Jesus ele disse, se dá a sua esmola, fica caladinho, dá a pessoa a esmola que você der, mas não sai tocando trombeta falando, eu dei isso, aquilo outro, não. Também a cena política. Porque, irmãos, nós não precisamos falar, eu sou de A, eu sou de B, não. Para com isso. Porque isso aí, irmãos, gera pecado diante dos olhos de Deus. Porque também gera, por gerar contendas e brigas, até mesmo inimizade, né, acontece por causa dessas coisas. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, eu quero estar lendo também em 1 Timóteo, capítulo 2, glória a Deus, aleluia. No capítulo 2, versículo 1, nós vimos que nós temos que orar. E no 2 diz assim, ó, além de mandar nós orarmos por todos os homens da terra, também diz assim, ó, orar pelos reis e por todos os que estão em eminência, quer dizer, em governo, para que tenham uma vida quieta, sossegada, em toda piedade e honestidade. Agora me fala, meu irmão, minha irmã, se isso não é bíblico? A Bíblia mesmo nos manda, nós que somos servos, nós devemos orar pelos reis. Quando está falando pelos reis, está falando para todas as pessoas que estão como governantes sobre a face da terra. Nós devemos orar por todos os reis. Para quê? Para que cada um deles tenha uma vida quieta, sossegada e uma vida de piedade e honestidade. Você quer que, o fulano A, o fulano B, o fulano C chega ao posto do governo? Ore. Deus vai atender, meus irmãos, de acordo com aquilo que for a vontade dele. E a vontade de Deus é o quê? Que nós oramos. Se você orar segundo a vontade de Deus, Deus vai responder. Nós temos que entender, meus irmãos, que Satanás ele está governando de forma terrível sobre a face da terra. Agora eu quero te falar, quem é que você acha que governava Faraó? Era o Espírito Santo? Não. Quem governava Faraó era Satanás. Ele era servo de Satanás, tanto que ele oprimia o povo de Israel, fazia o povo de Israel, aleluia, louvado seja Deus, maçar barro, debaixo de opressão e de chicotes. Se você quer ter um governo tranquilo, cheio de piedade, de amor, de quem vai estar lá, ore por esta pessoa. Mas para de ficar contendendo em brigas, em discórdia, em orgia, Louvado seja Deus, aleluia. Meus irmãos, o caso é tão sério que está acontecendo na nação brasileira. Glória a Deus, aleluia. Que vocês acham que, meus irmãos, nesta política que vai estar acontecendo aí, antes mesmo dela, vocês acham que quantas pessoas que estão fazendo obras de bruxaria, de macumbaria, para colocar alguém lá no poder? E aí, meus irmãos, nós que somos cristãos, o que nós estamos fazendo? Aleluia. Não digo, aleluia, louvado seja Deus, porque eu oro por esta causa. E você tem orado por esta causa? Nós temos que orar, meus irmãos. Nós temos que orar, porque nós não podemos aceitar, que um ímpio venha governar. Um ímpio venha governar com poder, Louvado seja Deus, a exercer a autoridade governante sobre o Brasil. Porque uma pessoa ímpia, ela faz o povo sofrer como Faraó. Você quer mais uma confirmação bíblica? Vamos para a Bíblia. Lá no livro de Provérbios, glória a Deus, aleluia. Livro de Provérbios, meus irmãos. Vamos ver a confirmação do que o Senhor está falando. Lá no livro de Provérbios, glória a Deus, aleluia. Livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 15. Vamos ver no versículo 15. Olha o que fala. Como leão bramido e urso faminto, assim é o ímpio que domina sobre um povo pobre. Tire as suas conclusões, meus irmãos. Tire as suas conclusões. Quem que vocês acham que deve ocupar o lugar de governante? Não seja incrédulo, mas seja crente, igreja. Seja pessoas conhecedoras da Bíblia. Não seja incrédulo, contendeiros. Mas quem que vocês acham que deve estar lá na posição de governante para governar o nosso Brasil? Aleluia! Como leão bramido, o urso faminto, assim é o ímpio que domina sobre um povo pobre.
Lembra de Faraó? Faraó, ele governava o povo muito pobre e humilde, que era o povo de Israel. Vá para a Bíblia, igreja. Vai estudar, examinar a ação das Escrituras. Vá buscar de Deus revelação divina. Porque a profecia é essa, é a Bíblia. Glória a Deus, aleluia. No 16 disse, o governo, o príncipe, falta de inteligência também multiplica as opressões, mas o que aborrece a avareza prolongará seus dias. No versículo 16, olha o que está falando, que um governante que usa com inteligência o seu poder, aleluia, louvado seja Deus, que usa com inteligência, ele ajuda o povo na sua causa. Mas aquele que tem a falta de inteligência, ele multiplica a sua opressão, aborrece o povo. Meus irmãos, tira as suas conclusões. A Bíblia nos diz, o ímpio, quando ele toma posição, aleluia, ele deixa o povo oprimido. Isso, irmãos, não é só para política que está acontecendo isso, não. Isso também é para pastores que estão governando a igreja como ímpios, que não estão tendo autoridade eclesiástica direcionada pelo Espírito Santo para governar a nação, a igreja que toma conta. Isso serve para pastores também corruptos, que estão corrompidos no entendimento, que não têm o poder da revelação do Espírito Santo. Agora eu te pergunto, igreja, aquele que governa com inteligência, com o poder do Espírito Santo, vai governar bem ou não? Sim. Tanto para esta política que vai acontecendo, que está acontecendo, tanto para aqueles que são líderes eclesiásticos. Glória a Deus, aleluia. Mas aquele governante, então agora eu estou falando para a política, aquele governante que tomar o poder do governo e assentar lá, e não governar conforme a piedade de Deus, mas governar só por causa da avareza, o povo vai padecer, meus irmãos. O povo vai padecer. Nós temos que ficar atentos que as profecias estão cumprindo. No livro de Provérbios, também capítulo 29, no versículo 1, olha o que o Senhor diz mais ainda. Quando os justos se engrandece, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo suspira. Olha que revelação poderosa, meus irmãos, da parte do Senhor Jesus Cristo. Olha o que o Senhor está falando. Quando um justo, meus irmãos, quando um justo, ele se engrandece no poder, na graça, do conhecimento de Deus, o povo se alegra. Quando um governante se governa com amor, com fé, com justiça, com piedade, meus irmãos, o povo se alegra. Mas quando um governante é ímpio, não tem Deus da sua vida, ele domina sobre o povo e o povo que está sobre debaixo daquele governo acaba suspirando. Satanás está aí usando muitos líderes religiosos. Muitos são as ovelhas que estão suspirando porque não tem um pastor de verdade. Meus irmãos, observa atentamente a voz do Espírito Santo que diz a você que é a igreja do Senhor. Busca em oração quem vocês querem colocar lá no poder em nome do Senhor Jesus Cristo. Talvez alguém pode estar até maravilhado dizendo: missionária Fernanda falando de política? Meus irmãos, não estou falando da política na carne, mas eu falo da política direcionada pelo Espírito Santo. A política, a religião anda junto sim, anda junto quando ela está em base à Bíblia, quando ela está de acordo com a palavra do Senhor, quando, aleluia, aquele que está na presença do Senhor, que tem o Espírito Santo de verdade, ele sabe governar bem todas as coisas. Estou trazendo para você, meu irmão, um alerta da parte do Senhor. Toma a igreja do Senhor uma posição de instruir as vossas vidas dentro da Bíblia. Pregue a palavra de Deus em tempos, em fora de tempo. Mostre o que é certo, o que é errado. Eu não estou aqui para poder falar que eu voto em A, que eu voto em B, nem voto em C, que eu não falei nome de ninguém. Mas eu estou aqui pela graça e a misericórdia do Senhor, mostrando para você, lutando para mostrar para você, igreja do Senhor, que diz ser serva e servo do Senhor. Leva tudo à luz da palavra e descansa em paz e põe o teu coração em Deus, aleluia. E espera no Senhor aquilo que Ele fará, Ele estar reinando sobre a nossa vida. E eu quero dizer algo para você. Se você orou ou está orando, continua orando.
Louvado seja Deus, continua orando, igreja. Porque é bíblico nós orar por estas pessoas. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, meu Deus. Glória a Deus. No livro de Provérbios 28, 2 diz assim: por causa das transgressões da terra, muitos são os governantes, mas por virtude de homens prudentes, sábios, ele continua. Aí, meus irmãos, eu quero agora esse versículo, eu quero deixar para depois da política. Depois que passar essa política, que todo mundo ficar sabendo quem é que sentou lá na presidência. A palavra do Senhor diz que por causa da transgressão da terra, muitos são os seus governantes, mas por virtude de homens prudentes, sábios, ele continua. Depois que passar essa política, quem sentar lá na cadeira, continua orando por esta pessoa. Porque a Bíblia fala assim, que por causa da virtude daqueles que clamam, aquele homem que está no governo, ele poderá continuar exercendo o seu poder. Aleluia. Agora eu te falo, quem está no governo ainda? A política vai acontecer. A Bíblia diz, se orar, aleluia, louvado seja Deus. Se orar, Deus atenderá a oração dos santos. E Deus, ele vai atender aqueles que são santos. E a pessoa que está no seu governo continuará exercendo. Por causa de quem? Por causa de homens santos, prudentes e sábios. Sábios. Aleluia. Eu quero dizer para você que está me ouvindo através deste áudio. Entenda uma coisa. Você sabe o que é sabedoria? Mais uma vez eu falo. Sabe o que é sabedoria de Deus? Sabedoria de Deus, meus irmãos, é aquela a qual você busca conhecimento de um certo assunto. E o assunto que nós estamos tratando aqui é o assunto da política e religião. As pessoas falam que política e religião não andam junto, anda sim. Pessoas falam que nós não discutimos sobre política e religião. Discutir, a chegar ao ponto de contender, ninguém discute mesmo não. Mas trazer esse assunto como uma pregação e base a palavra não é pecado. Isso não é condenação, porque se fosse, o Senhor não tinha deixado a Bíblia escrita para nós buscarmos sabedoria dentro dela. Então, sabedoria é ter conhecimento de um certo assunto que nós estamos longe desse assunto, não sabe nada dele. Entenda isso. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia fala assim que José, filho de Jacó, que era também filho de Raquel, glória a Deus, aleluia, ele tomou o seu poder, o seu governo, aleluia, louvado seja Deus. E como que ele tomou o seu governo, o seu poder? Através, ali ele foi escolhido para poder estar governando ali. E a Bíblia diz que José, filho de Jacó, que é também filho de Raquel, ele exerceu o seu poder com muita graça, na direção do Espírito Santo. José, para chegar nesse poder, meu irmão, aleluia, José, para poder chegar nesse poder, ele passou por altos e baixos. A Bíblia nos diz que ele foi odiado. E ele também foi assediado até mesmo pela mulher de Potifar. Mas a Bíblia diz que José não se corrompeu. Mas José estava com o teu coração voltado por aquilo que era agradável ao Senhor. Porque a Bíblia diz que José, ele era filho de quem? De Jacó. Qual é a história de Jacó? Qual é a história de Raquel? Então a Bíblia mesmo nos revela que José era um filho muito amado por Jacó. Então nós vimos que José, ele exerceu sim a sua posição de governante. Louvado seja Deus, mas ele exerceu com sabedoria, com conhecimento. Ele tinha o Espírito Santo. Então nós temos que orar. Como igreja do Senhor, nós temos que orar para Deus dar o Espírito Santo. Para Deus dar o Espírito Santo àquele que for governar lá. Para quê? Para que a nação brasileira não venha ficar gemendo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Para que a nação brasileira não venha ficar sofrendo. Como ela tem sofrido nesses últimos tempos. Louvado seja Deus. Não falo isso, irmão, só porque esse que governou, não. Eu nem envolvo esse negócio de política, não. Eu só estou fazendo aquilo que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração. Mas desde quando pela primeira vez que eu votei, que eu participei do que é votar, louvado seja Deus, eu tenho visto muitas coisas, meus irmãos, acerca da política. Eu tenho observado. Glória a Deus, aleluia. Mas uma coisa que eu aprendi com o Espírito Santo, que quando Deus está na frente de um certo assunto, de uma certa situação, nós sofremos menos. Sofremos menos sim, porque nós confiamos em Deus.
Passamos por luta? Passamos, mas nós sofremos muito menos. Mas quando é um ímpio que está na direção de alguma coisa, o povo sofre mais. O povo sofre mais. Porque quando é o Espírito Santo, nós sofremos menos. Mas quando é o ímpio, o povo sofre mais. Então José, ele soube governar de forma maravilhosa. O governo de José era totalmente diferente do governo de Faraó. Tira suas conclusões em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero trazer um alerta para a igreja. Igreja do Senhor Jesus Cristo. Por que vocês acham que fora daqui, em outros países, algumas pessoas estão sendo perseguidas? Louvado seja Deus. Algumas pessoas estão sendo perseguidas. Glória a Deus por causa do Evangelho. Porque os seus líderes que está no poder, que está governando, é por causa deles. Lá no Afeganistão há perseguição. Nigéria, na Índia há perseguição. Lá na Índia eles não aceitam, né? Lá o povo, eles adoram, né, outros deuses feitos por mão de homens. Eles adoram animais, ratos, elefantes, cavalos. Eles adoram em bois, eles adoram os animais. Eles não adoram Deus, né? E quem está no governo lá? O que eles fazem? Eles exercem uma autoridade ímpia, por isso que o povo sofre. Moçambique, né, que fica pelo lado da África, o povo lá também sofre demais, meus irmãos. Por quê? Porque aquele que está no poder não está regendo o povo com sinceridade, no amor. E Satanás está sobre todos esses líderes. A palavra do Senhor nos diz que Satanás, Deus compara ele como ladrão. A Bíblia diz que o ladrão veio senão para matar, roubar e destruir. Tem alguns que traduzem que é Satanás. Não está escrito literalmente Satanás. Lá está escrito que o ladrão veio senão para matar, roubar e destruir. Mas o Senhor veio para dar vida e vida com abundância. Por que, meus irmãos, que em Moçambique, na África, muitas pessoas passam fome? Porque quem está governando lá não está sendo uma pessoa de Deus, está sendo pessoa ímpia. Por isso que está vindo tanto sofrimento. Iraque. E nós temos que tomar cuidado, meus irmãos, que Satanás está querendo apoderar do Brasil também para trazer sofrimento para o povo, para trazer guerra para o povo. Meus irmãos, observa atentamente, porque o povo já está liberando a passeata gay, o povo já está liberando, né, casamentos, homem com homem, mulher com mulher. Meus irmãos, a profecia está se cumprindo. Que Deus possa ter misericórdia de nós. Que o Espírito Santo possa ter misericórdia de nós. Glória a Deus, aleluia. E entenda que também por trás desse governo rola muito dinheiro. Rola muito dinheiro. Aleluia. Glória a Deus. No livro de Eclesiastes, capítulo 5, versículo 10. Olha o que o Senhor fala acerca do dinheiro. O que amar o dinheiro nunca se fartará do dinheiro. E quem amar a abundância nunca se fartará da renda. Também isso é vaidade. A Bíblia nos revela, nos diz que quem ama o dinheiro nunca se fartará dele. Então, dependendo de quem chegar lá no poder, se ele amar o dinheiro, ele nunca vai se fartar dele. Mas o povo aqui fora, o povo que está embaixo, precisa julgar corretamente, segundo, aleluia, o dom que o Espírito Santo nos deu, que é o discernimento de espírito. O discernimento do espírito, meus irmãos, também ele é usado para essas causas também. Tenha discernimento, busca conhecimento, tira suas conclusões. Quem deve estar lá, quem não deve estar lá. Aleluia, louvado seja Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Porque o Senhor disse que no livro de Lucas, capítulo 18, 24, que dificilmente um rico entrará no céu. Glória a Deus, aleluia. Né? Que Deus possa ter misericórdia da nação brasileira, porque Satanás está querendo fazer da nação brasileira uma nação que venha aceitar o homossexualismo, que venha aceitar o lesbianismo, que venha aceitar este casamento aí, né, do ser humano do mesmo sexo, né, o aborto. Meus irmãos, olha o que está acontecendo, meus irmãos. O Brasil está sendo alvo de Satanás para colocar, aleluia,
Nós que somos cristãos em julgo desigual. Igreja, observa atentamente, tira suas conclusões e busca discernimento no espírito quem está certo e quem está errado. Ajuda, em nome do Senhor Jesus Cristo, ajuda a igreja. Aleluia. Porque, meus irmãos, nós estamos vivendo as profecias se cumprirem. A Bíblia está se cumprindo. Aleluia. Louvado seja Deus. Você quer uma confirmação agora acerca, glória a Deus, aleluia, do que é a política, do que é a religião? Vamos lá para o livro de Tiago. Olha o que a religião é na verdade, meus irmãos. A Bíblia diz assim, no Tiago capítulo 1, versículo 27, a religião é pura, imaculada, para com Deus. O Pai é estar, visitar o órfão, as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Então eu quero dizer para você que a religião que é em Deus, a religião verdadeira, aquela que tem discernimento, o que é de Deus, o que não é de Deus, essa religião ela é pura, ela é sem maldade, ela é sem corrupção. A religião verdadeira é aquela que visita o órfão, é aquela que visita as viúvas nas suas tribulações e que guarda o mundo de corrupção. Agora eu te pergunto, quem estará no governo? A pessoa que poderá exercer a sua função no governo, essa pessoa que você talvez está querendo colocar lá, ela está em condição a esta religião pura que eu falei? Vai lá no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 27 e tira suas conclusões. E aí, quem você quer colocar lá, meu irmão? Quem você está querendo colocar lá? Essa pessoa, ela está proposta a viver essa religião pura, que é a religião pura, sem maldade, que é a religião de visitar a nação brasileira que é órfã, que é carente, né? Que é carente de ser cuidado no comer, no vestir, no calçar, nas tribulações, porque na África, em outros países, muitos estão passando por tribulações por causa de quem? Por causa dos seus presidentes. E quem rege sobre eles? Não é o Espírito Santo. Quem rege sobre eles é Satanás, com seus anjos, que o sangue de Jesus tem poder. Cobre-me com teu sangue, Jesus. O inimigo está furioso com esta mensagem que o Senhor manda eu passar para a igreja, para aquele que tem ouvido para ouvir. E eu quero te pedir, você, em nome do Senhor Jesus Cristo, compartilhe este áudio com o máximo de pessoas que você puder, porque Deus quer falar. Deus quer falar poderosamente, em nome do Senhor Jesus Cristo, através dessas revelações da palavra. Meus irmãos, eu sou a favor daquilo que é certo. Eu sou a favor da palavra. O Senhor me levantou, me pôs por defesa da palavra. Então, tudo quanto eu tenho aprendido na Bíblia, acerca de qualquer assunto que o Espírito Santo de Deus tem trazido para mim, eu aprendi que a palavra de Deus é que tem que estar em ação. Não a boca que tem que estar falando sem a palavra de Deus, mas é a palavra de Deus que tem que dar o decreto final em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Então, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus possa, dar o Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que for exercer o poder de governante aqui no Brasil. Glória a Deus, independente de quem seja. Se for o ímpio que cair lá, nós devemos orar. Nós devemos orar para ele se converter. E se porventura for aquele que já está, nós devemos orar também, para que ele não venha se corromper, mas que ele venha fazer coisas melhores. Amém, irmãos? Esta é a revelação que Deus me deu. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, glória a Deus, aleluia. Para eu estar finalizando aqui, eu quero deixar aqui no livro de Atos, capítulo 5, versículo 32, para estar finalizando e logo após estarei fazendo uma oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Atos,
capítulo 5, versículo 32. Atos, capítulo 5, versículo 32. Olha o que o Senhor fala, ó. Glória a Deus. E nós somos testemunhas acerca destas palavras. Nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que obedecem. Ei, meu irmão, eu estou aqui como uma testemunha acerca de tudo quanto eu tirei da Bíblia e passei para você. Oh, Ramanassuri de Canterebedegácia. Eu estou sendo uma testemunha viva do Senhor daquilo que Ele me revelou. E a palavra do Senhor disse, o Espírito Santo também está comigo. Ele também é a testemunha. E a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo Deus só dá àqueles que obedecem. O Espírito Santo Deus só dá àqueles que obedecem. Então nós temos que orar para Deus dar o Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, aqueles que obedecem a palavra dele. Se cair alguém lá no governo que não tem o Espírito Santo, vamos orar para esta pessoa se converter, para esta pessoa ter um encontro com Jesus, para esta pessoa, em nome do Senhor Jesus Cristo, receber o Espírito Santo. Para essa pessoa, em nome do Senhor Jesus Cristo, receber o Espírito Santo, para que possa saber governar a nação brasileira. E vamos orar também, para Deus também, aleluia, abrir o coração desses pastores que estão corrompidos, que estão longe da verdade da palavra, para que eles também possam receber o Espírito Santo, para guiar as ovelhas dentro da palavra como deve ser guiada, porque é isso que o Senhor Jesus Cristo está querendo. É isso que o Senhor Jesus Cristo está querendo, que nós venhamos clamar, clamar, clamar. Olha o que o Senhor disse no livro de Jeremias, capítulo 3, versículo 33. Clama-me e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Então vamos clamar, igreja. Vamos clamar em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Poderoso Deus, eterno Pai. Neste momento eu quero lhe agradecer, meu Deus, por estas divinas revelações a qual o Senhor, meu Pai, passou para minha pequena pessoa, a qual também, Senhor, meu Deus, tu permitiste eu passar para aqueles que estão ouvindo, meu Deus, esta palavra, que estão ouvindo, meu Deus, através deste áudio. Eu quero pedir ao Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, abra a mente, meu Deus, desta pessoa. Espírito Santo, revela esta pessoa, aleluia, no Espírito, que é certo, que é errado, qual a decisão que eles devem tomar para poder, meu Deus, tirar também benefício através do poder do Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu sei, Pai querido, Pai celestial, que o poder de governar está nas mãos do Senhor. Quem o Senhor quiser colocar lá, seja bom ou ruim, o importa é que a igreja que vive na nação brasileira, importa é que a igreja vem clamar, que a igreja vem dobrar o seu joelho, que a igreja que está sobre a face da terra, que anda na sinceridade, na verdade do Senhor, que esta igreja, ela vem operar grandemente através da sua oração, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Que o Senhor opera, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, através da oração daqueles que são sinceros, a oração através daqueles que não estão, meu Deus, aleluia, atrás de ganância, de poder, de fama, mas opera no nome do Senhor Jesus Cristo, através da oração daqueles que querem, meu Deus, aleluia, e que pratiquem o amor às primeiras obras. Meu Deus, eu oro também por todos os líderes e pastores, meu Deus, que estão por este mundo afora, os que estão contaminados, que andam impuros, meu Deus, na casa do Senhor, que não anda guiando a palavra, os ovelhas do Senhor na tua palavra. Meu Deus, abre os olhos desses pastores, porque vai chegar o grande dia do juízo do Senhor, meu Pai. Meu Deus, Deus, cuida dessas ovelhas, e as ovelhas que estão, meu Deus, aleluia, sem pasto para alimentar, e as ovelhas que estão sem pastor para guiar. Meu Deus, levanta, meu Deus, líderes e profetas para, Pai querido, anunciar a tua palavra e ganhar, meu Deus, essas almas, meu Deus, para o Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, eu te peço agora em nome do Senhor Jesus Cristo, esta pessoa que está ouvindo esta minha oração, meu Pai, use esta pessoa na oração para interceder por todos os homens sobre a face da terra, seja aqueles que estão no governo, no poder do governo, ou aqueles que estão exercendo autoridade, seja ela eclesiástica ou não, mas que eles, meu Deus, venham clamar, venham interceder no nome do Senhor Jesus Cristo.
E peço-lhe mais ainda, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, cobra-me, ó Deus, com teu sangue, guarda-me, ó Deus, com teu sangue, purifica-me, ó Deus, com teu sangue. Pai querido, Pai celestial, ponha diante de mim, diante desta pessoa que está ouvindo, meu Deus, a oração desta tarde, em nome do Senhor Jesus Cristo, o teu fogo, e vai consumindo todos os espíritos do erro, todos os espíritos do engano do nosso caminho, e guarda-nos, livra. Envia o anjo Miguel, meu Deus, para estar, meu Deus, na defesa e na peleja da salvação das nossas almas, e desse que está me ouvindo nessa tarde de hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Você, meu irmão, eu quero deixar para você a paz do Senhor Jesus Cristo. Recebe esta oração, esta mensagem, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E a graça e paz esteja com cada um de vocês. Amém. E graças a Deus.